Fala aí, gurizada, beleza? Vamos para nossa quarta aulinha aí de física moderna, tá? Hoje falar um assunto bem interessante aí, que é a teoria da relatividade restrita, tá? Então assim, ó, Einstein, né, propôs a teoria da relatividade restrita em 1905, né? Lembrando que não foi por causa dessa teoria que ele ganhou o Nobel de Física lá em 1922, tá? Foi por causa da explicação do efeito fotoelétrico, conforme a gente falou na aula anterior, tá? Por que teoria da relatividade restrita? Restrita porque não aborda a influência de campos gravitacionais, ok? Ele vai abordar a interferência de campos gravitacionais na teoria da relatividade geral, tá? Que ele publica lá em 1915. Buenas, então assim, ó, em 1905, tá, ele publica a teoria da relatividade restrita, tá? E já vou explicar por que relatividade, tá? E o outro nome que ela tinha anteriormente, tá? Esse nome aqui, quem sugeriu esse nome foi Planck, né? Que era amigo de Einstein. A teoria de Einstein, tá? Ela tá ancorada em cima de dois postulados, ok? Quais são os postulados? As leis da física são invariáveis, ou seja, independentemente do referencial, as leis da física não mudam. Não existe assim nenhum referencial privilegiado em que naquele referencial as leis são válidas ali e somente ali. Não, as leis da física são válidas em qualquer referencial, né? Então, as leis da física valem aqui, valem na Lua que está orbitando a Terra, valem na Terra que está orbitando o Sol, vale no nosso sistema solar que está se movendo junto com a galáxia, enfim, elas são universais, elas valem em qualquer lugar, né? E o outro postulado é que a velocidade da luz é constante, independentemente do referencial. Não importa de onde você está medindo, a velocidade da luz ela não se altera, ela sempre tem o mesmo valor, tá? Originalmente, Einstein chamou a teoria dele de teoria dos invariantes. Por quê? Porque as leis da física não variam, então elas são invariáveis, e a velocidade da luz, se ela é constante, ela também não varia, né? Então, Einstein originalmente chamou de teoria dos invariantes, né? Só que por sugestão de Planck, né, você vai ver mais adiante que espaço e tempo não são absolutos, eles são variáveis. Sim, espaço e tempo são relativos. Relativos em função da distância que o referencial se move. Então, assim, a Planck sugeriu que, bom, se espaço e tempo são relativos, né? Então, por que não trabalhar com teoria da relatividade, já que espaço e tempo são relativos, e restrita porque ainda não estava abordando a influência de campos gravitacionais na distorção espaço-tempo. Tá? É só lá na geral que vai abordar. Tá? A geral a gente não vai abordar em física moderna, porque essa é um pouquinho bem mais complicada. Tá? Essa aqui é bem tranquilona. Tá? Dá pra gente entender uma parte de coisa aqui. Com relação a isso aqui, a velocidade da luz é constante independentemente do referencial. Tá? Vamos entender isso aqui. Ó, tá? Eu fiz um exemplo aqui. Ó, assim. Vou pegar essa lâmina aqui, tá? Fiz o exemplo, tá? Fazendo aqui a mecânica newtoniana versus a teoria da relatividade restrita, tá? Onde é que está o problema aqui do referencial? Eu quero que tu imagine o seguinte, ó. Aqui tem um carinha, tá? Andando de bicicleta, bem de boas, nananã, tá? E o cara tem uma pedra no bolso. E o cara tá andando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, se ele se move em relação ao solo, tá? Com uma velocidade de 10 metros por segundo, a pedra que está no bolso dele também está andando a 10 metros por segundo. Assim como um carro se move a 80 km por hora e tu está dentro do carro, tu também está se movendo a 80 km por hora, né? Em relação a um poste, a uma árvore que está ali na rua plantadinho. Tá. Então assim, ó, e aqui tem um observador, tá? Que está escorado aqui numa árvore, né? Ele recém acordou de uma soneca. Aí esse observador, ele olha para aquele cara lá e vê ele andando em relação a esse observador a 10 metros por segundo. E a pedra que está no bolso dele também está andando em relação a esse observador aqui, tá? A 10 metros por segundo. Então, para este carinha aqui, aquele maluco lá e a pedra que está no bolso dele estão andando a 10 metros por segundo. Só que daí, do nada, o cara mete a mão no bolso, arranca a pedra e atira a pedra para frente. E ele atira a pedra para frente com uma velocidade de 5 metros por segundo em relação a ele. Então, o que acontece? Se esse aqui for o observador 1
e agora este aqui for o observador 2, o que está acontecendo? Para esse observador 2, a pedra está se afastando dele com uma velocidade de 5 metros por segundo. Só que para o observador 1, que é o carinha que está aqui, modo dormindão aqui na árvore, a pedra não está se movendo a 5 metros por segundo. A pedra está se movendo a quanto? 15 metros por segundo. Porque, veja, esse cara está a 10 metros por segundo. Então, no referencial dele, a pedra que ele tirou do bolso e atirou para frente a 5 metros por segundo, se afasta dele, no referencial dele, a 5 metros por segundo. Mas no referencial desse observador, né, a pedra que já estava a 10 metros por segundo porque andava no bolso do cara, quando foi lançada para frente a 5 metros por segundo em relação a este, para esse observador a pedra se move com velocidade de 15 metros por segundo, que é esta mais essa somada. Ok? Simples assim. Porém, Einstein diz o seguinte: a velocidade da luz ela é invariável, ela não muda. Independentemente do referencial que você adota, que você olha, a velocidade da luz é sempre a mesma. Então, eu fiz o mesmo exemplo aqui, só que agora o que acontece? O cara está andando, né, de bicicleta com uma lanterna aqui no guidão, que tá beleza, e o mesmo carinha aqui. Eu extrapolei os valores aqui, eu botei um valor surreal porque a velocidade da luz é muito grande, então só para a gente ter, né, padrões de comparação. Então assim, vamos supor que hipoteticamente esse cara aqui, esse ciclista, está andando com a lanterninha apagada, inicialmente apagada, com uma velocidade de 100 mil km por segundo, o que é muito rápido, tá? Mas é fictício, faz conta, tá? O cara está andando com uma velocidade de 100 mil km por segundo de bicicleta. Então, para este cara que está aqui parado, se ele olhasse para esse cara que está com a lanterna apagada, ele veria o cara e a lanterna andando a 100 mil km por segundo. Ok. O problema é que, da mesma forma que esse aqui meteu a mão no bolso, atirou uma pedra para frente, esse aqui vai acender a lanterna. E aí o feixe de luz vai se propagar, tá, na mesma direção e sentido que ele estava andando. Ok? Só que a velocidade da luz ela é extremamente grande, né? 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente. Pois. Aí você vai pensar assim, bom, mas isso é muito simples, é igual ao outro caso lá. Se a partir do momento em que esse cara lança a pedra para frente a 5 metros por segundo, então no referencial desse cara a pedra está andando a 5 metros por segundo em relação a esse, mas para esse cara, né, a pedra se move a 15 metros por segundo porque inicialmente ela já estava a 10 metros por segundo. Aí você vai dizer, não, mas isso aqui é a mesma coisa. E não é. A velocidade da luz ela é absoluta. Você vai pensar assim, não, a lanterna estava apagada, andando junto com a bicicleta a 100 mil km por segundo. Então, a partir do momento em que ele acende a luz e a luz anda a 300 mil km por segundo, então esse observador aqui, né, esse observador 1 aqui, ele vai ver essa luz andando a 400 mil km por segundo, né? Igual o exemplo aqui. E a resposta é não. Ah, mas olha aqui, ó, ele acendeu a lanterna, né? É igual lá. Não é. Para este observador aqui, eu chamo aqui de observador 2, para este observador, com que velocidade a luz se afasta dele? 300 mil km por segundo. Para este observador 1 aqui, que está escorando aqui, sem acordar do soninho dele aqui, com que velocidade ele vê a luz andando? Ele vai ver a 400 mil km por segundo. Não, ele vai ver aos mesmos 300 mil km por segundo. Não soma neste caso. Neste caso, a velocidade da luz, independentemente do referencial, ela é sempre a mesma. Tem sempre o mesmo valor. Tá? Então, esse é o segundo postulado de Einstein. O primeiro era ali das leis da física serem invariáveis, e o segundo é que a velocidade da luz ela é invariável, ela não muda independentemente do referencial adotado, ok? Bom, lembrando que a velocidade da luz é chamada de c, tá? Que é aproximadamente 3 vezes 10 na 5 km por segundo, que está aqui, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ok? Tá, então a velocidade da luz é c. Bom, o que o Einstein propôs? Tá? Tem umas tretas que ocorreram antes, tá?
lá em meados do século XX, tá? No início de 1900, que era sobre havia um problema do referencial, tá? Que as equações de Maxwell, né, esclareciam, provavam muito bem que a luz era uma onda eletromagnética, ou seja, a luz era constituída de um campo elétrico, né, e de um campo magnético. Só que por questões de referencial, e aí que entra o primeiro postulado de Einstein, de acordo como você observava a luz se propagando, você poderia observar ela como sendo apenas um campo elétrico, tá? Ou apenas como sendo um campo magnético. Então havia uma treta ali já de referencial que estava dando pau ali, que não estava conseguindo associar a mecânica newtoniana né, com as equações de Maxwell nesse sentido. Então já havia ali um problema. Teve um cara chamado Lorentz, tá? Que ele propôs, né, para tentar justificar essa percepção dual ali da luz, ele propôs que o éter luminífero se contraía, né, ou se dilatava. E aí o Lorentz ele desenvolveu, enfim, o fator de Lorentz, que é esse que está aqui embaixo, tá? Só que assim, ele fez uma calculeira doida lá, os cálculos dele assim como é que eu vou dizer, muito certeiros, só que por motivo errado, porque nunca conseguiu se provar a existência do éter. O éter seria uma substância de baixíssima densidade que permearia o universo e era por onde a luz se propagava, porque assim, a gente sabe, né, bom, se a luz é uma onda, então era inconcebível à época que a onda pudesse se propagar sem um meio. Por exemplo, quando você faz uma onda na água, a perturbação se propaga na água, o meio é a água. A minha voz que está gravando esse vídeo agora, né, ela é uma onda e ela está se propagando pelos gases, enfim, pelas partículas que tem no meio ambiente. Então, ou seja, a propagação de uma onda até então pressupõe a existência de matéria. Então assim, já que as equações de Maxwell estão provando que a luz é uma onda, mas então como é que a luz se propaga entre a Terra e o Sol partindo do pressuposto que é vácuo? Não, mas existe um tal de éter luminífero, que é uma substância de baixíssima densidade, nananana. E aí tentou se provar a existência desse éter, o Lorentz, o fator de contração dele lá, tentando provar que o éter luminífero poderia se contrair ou se dilatar, enfim. E na verdade o éter não existe. O que se contrai e se dilata, né, é o espaço e o tempo, respectivamente, tá? E isso, quem teve essa sacada foi o Einstein, e ele se valeu, usou ali, ele derivou os trabalhos do Lorentz, né, e compilou as equações que a gente vai te mostrar agora. Que eu vou te mostrar agora. Então, teoria da relatividade restrita, tá? TRR. O que é a dilatação temporal? Para objetos que se movem muito rápido, o tempo transcorre mais devagar. Ou seja, para objetos que se movem muito rapidamente, o tempo passa mais devagar, tá? Tem um filme chamado Planeta dos Macacos, tá? O primeiro deles, acho que é de 1979, um baita filme se tu quiser assistir, tá? Ele é bem legal que no início do filme, agora não me lembro bem, mas o cara acorda dentro de uma nave e aí ele vai lá no painel da nave e olha assim, já estamos há 6 meses e não sei, 6 meses e pouco viajando. Aí ele olha no relógio da Terra, na Terra já se passaram 2000 e poucos anos. É um negócio assim, tá? Mas como assim? Para eles na nave se passaram só 6 meses e na Terra se passaram 2000 e poucos anos? É exatamente isso. Para quem anda muito rápido, o tempo passa mais devagar, ok? Isso chama-se dilatação temporal. O tempo se dilata, demora mais a transcorrer, tá? Como é que você calcula a dilatação temporal? Através dessa equação aqui, tá? Eu já vou usar um exemplo. Quem é ΔT? Quem é TO? Quem é V? Quem é C? ΔT, tá? É o tempo transcorrido, vamos dizer assim, tá?
é o tempo transcorrido. Eu vou fazer aqui o paradoxo dos gêmeos na própria lâmina aqui, ó. Então, eu vou botar assim, ó. ΔT é o tempo transcorrido para quem ficou em repouso. Ok? Para quem ficou em repouso. Quem é TO? TO, chamado de tempo próprio, tá? É o tempo para quem foi, vamos dizer, viajar, tá? A gente vai brincar ali depois com o paradoxo dos gêmeos. Quem é V? V é a velocidade, tá? Velocidade do objeto, tá? E C é a velocidade da luz, tá? Ok. Tá? Então, nada melhor para a gente entender como o tempo transcorre mais devagar para quem vai viajar do que usar o paradoxo dos gêmeos. Tá? Daí o que eu pensei? Olha só, eu montei aqui uma laminazinha no paradoxo dos gêmeos, tá? Que é o famosérrimo. Tá? Vamos imaginar o seguinte, tá? Tem dois gêmeos, um deles vira astronauta. Tá? Hoje, agora, eles têm 30 anos de idade. Tá? Então, cada um tem 30 anos, bem bonitinho. Aí o coloradinho aqui, o vermelhinho, virou astronauta e ele subiu numa navezinha espacial e essa navezinha espacial foi dar uma banda aí no universo, ok? Então essa navezinha espacial, ela ficou viajando com uma velocidade bem grande, de 0,998 c, ou seja, 99,8% a velocidade da luz. Se fosse 1 c, seria a própria velocidade da luz. Aqui, a velocidade da luz, né, ela é inatingível para corpos materiais, então tipo, ninguém chega à velocidade da luz. Claro que esse valor aqui é um valor surreal, né, tipo, muito fictício, faz de conta que uma nave pudesse chegar a uma velocidade muito próxima da luz, tá? E o boneco está aqui dentro. Aí o que acontece? Esse cara, esse astronauta, para ele ficou 20 anos dentro da nave. Ok? Então esse cara ficou 20 anos dentro da nave, tá? Então imagina o seguinte, ele saiu aqui da Terra com 30 anos, certo? E aí foi dar uma banda no universo, e aí ele vai lá nos confins do universo, volta, nos confins do universo escambau, né, velho? Ele dá uma volta aqui dentro da Via Láctea, ok? Ele dá uma volta aqui dentro da Via Láctea, vai logo mais ali e volta. Para ele se passaram 20 anos. Então o que acontece? Aí esse cara chega, estaciona aqui na Terra, estacionou aqui, bem cuticute. Aí o carinha desceu. Então, peraí. Quando ele desceu, né? Ele já desceu todo o rengo. Porque para ele vai estar com que idade atualmente, né? Imagina, ele saiu daqui com 30. Para eles, ele ficou 20 anos dentro da nave. Então, esse cara vai chegar aqui, né? Para nós aqui na Terra, ele chega com 50 anos, certo? Então, esse cara chegou com 50 anos. A pergunta é, onde é que vai estar o azulzinho? Com que idade vai estar o azulzinho? Será que vai estar aí ainda? Porque para esse cara que foi viajar, o tempo passou mais devagar. Para ele só se passaram 20 anos. Mas para o cara que ficou aqui na Terra, se passou muito mais tempo. O problema foi que o tempo para esse cara que está dentro da nave transcorreu mais devagar, né? E para ele só se passaram 20 anos. Então o corpo dele envelheceu como se tivessem passado os 20 anos regulares aqui na Terra. Então no referencial dele se passaram 20 anos. Só que para quem ficou aqui na Terra, se passou muito mais que isso. Como é que eu calculo? Através daquela equação. ΔT igual a TO, que divide raiz quadrada de U menos V sobre C, ambos ao quadrado. Então, vamos lá. O que eu quero saber é isso aqui, ó. ΔT. Quanto é o TO? 20 anos, né? Que é o tempo que o cara ficou lá. Como aqui está em anos, né? Aqui eu vou cortar as unidades das velocidades, vai sobrar o ΔT aqui em anos também. Tá? Raiz quadrada de U menos. Qual é a velocidade que o cara está andando? 0,998 c. Então vai ficar 0,998 c, né? Dividido por c, ambos ao quadrado. Aqui você vai levar c ao quadrado e aqui você também vai levar c ao quadrado. Então você vai cortar c ao quadrado com c ao quadrado. Você vai ter que levar só isso aqui ao quadrado. Então vai ficar ΔT igual 20 anos dividido por raiz quadrada de 1 menos.
quanto é que é 0,9999998 ao quadrado? Espera aí, vamos ter que pegar na ajuda do calculador aqui, porque não vai rolar assim de boas. 0,998 ao quadrado. Tá ali. 0,99004, ok? Pois, agora eu vou ter que fazer isso menos isso aqui. Se eu subtrair aqui, só vai dar negativo, mas daí eu só troco o sinal. Menos 1, dá aquilo ali. Então, ΔT igual 20 anos dividido por raiz quadrada de 0,03966. 3996, ok? Agora tem que tirar a raiz quadrada disso aqui. Eu vou trazer aqui pro ladinho aqui, tá? Então, ΔT igual 20 anos. Vamos tirar a raiz quadrada disso aqui. Quanto é que vai dar? Esse aqui é diferente. Eu não sei fazer. Onde é que zero isso aqui? Tá. Então, eu quero raiz quadrada de 0,003996. Dá isso aqui. Então, raiz quadrada disso ali deu 0,06321. Vou arredondar aqui para 4, ok? Então, ΔT igual a quanto? Agora eu vou ter que dividir 20 por esse valor aqui. Eu não botei todas as casas depois da vírgula, senão ia longe, né? Então, vai ficar 20 dividido por 0,063214. Se passaram 316 anos, aproximadamente. Tu deve estar pensando do outro lado do vídeo aí, caraca, velho. Quer dizer, então, que quando esse maluco desceu aqui, para ele só haviam passado 20 anos, então ele chegou aqui com 50, pro carinha que ficou aqui na Terra, se passaram 316 anos? Exatamente. Então, quando esse cara chegar, o irmão dele vai estar onde? Vai estar, né, enterradinho ali no cemitério, debaixo de 7 palmos, né? Quando ele chegar ali, o irmão dele estaria, né, se passaram 300, né, mais 30 anos, que é o que ele tinha, o irmão dele estaria com 346 anos. Tá bom pra ti? Tá? Então, esse é o famoso paradoxo dos gêmeos, né? Então, para quem vai viajar, o tempo transcorre mais devagar, né? Então, passou só 20 anos para ele, mas o coitadinho ficou aqui na Terra, né? Eles passaram 316 anos, ok? Mas, não obstante, o que acontece? O espaço se dilata e o tempo se contrai. Na teoria da relatividade restrita, para objetos que se movem muito rapidamente, o espaço se contrai, ou seja, o espaço diminui. Isso chama-se contração espacial. Como é que eu calculo a contração espacial? Através dessa expressão aqui, onde ΔL será o comprimento observado, tá? É aquilo que eu vou enxergar de acordo com a velocidade que ele está andando. Quem é LO? LO é o comprimento medido no repouso, quando ele está parado. Então, assim, LO é o tamanho que eu meço quando ele está parado. E ΔL é o quanto eu vou enxergar que ele tem de comprimento enquanto ele está se movendo. Quem é V? V é a velocidade que o objeto está se movendo e C é a velocidade da luz, ok? Igual a outra. Para te mostrar isso aqui, eu pensei em pegar aqui, vamos encurtar a distância, tá? Eu peguei aqui o LHC, lá do CERN, tá? Que é o colisor de Hadrons, tá? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele, né, nesse colisor de Hadrons, né, tu acelera partículas, tá? De modo que elas colidam, nessa colisão elas se destroem para tu ver quais são as unidades menores que formam essas partículas. O LHC, tá? O do CERN, ele tem 27 km de comprimento medido no repouso. Então, vamos supor que eu pegue um próton aqui, e eu vou acelerar esse próton, ele vai começar a andar esses 27 km.
Só que eu vou acelerando, ele vai adquirindo velocidade, daqui a pouco esse próton está andando com uma velocidade de módulo 0,998c. Mesmo exemplo que eu usei lá da nave espacial, né, anteriormente. Ou seja, esse próton está andando numa velocidade muito próxima da luz. Para nós que estamos caminhando aqui do lado desse túnel, né, desse LHC aqui, ele tem 27 km de comprimento. Mas para esse próton que está andando a pau aqui dentro, meu irmão, o próton, esse túnel, esse LHC, ele não tem 27 km. Quantos quilômetros será que ele tem? Vamos descobrir? Como é que eu calculo? ΔL igual a LO, que multiplica U menos V sobre C, ambos ao quadrado. Então, LO são 27 km, ok? Ó, quilômetros, tá? U menos a velocidade 0,998c dividido por C, eu vou ter que elevar ambos ao quadrado, certo? Quando eu elevar C ao quadrado e aqui C ao quadrado, corta C com C, mas eu tenho que elevar esse cara ao quadrado. Então, ΔL é igual a 27 km ali, tá? Que multiplica 1 menos. Esse cálculo, na verdade, já tem pronto lá de antes, tá? Já que eu usei a mesma velocidade ali, tá? Isso aqui ao quadrado vai dar 0,99004, né? Quando eu fizer isso menos isso, vai ficar 27, que multiplica a raiz quadrada de 0,003996. Então, ΔL é igual a 27 km, multiplica, eu tirei a raiz quadrada disso aqui antes, deu aproximadamente 0,063214. Agora, então, quanto vale ΔL? É só fazer isso vezes isso, eu vou ter a resposta em quilômetros, ok? Então, deixa eu fazer aqui, né? Vai ficar 27 vezes 0,063214, que dá 1,70 aproximadamente quilômetros. Então, assim, pessoal, olha só o que acontece, né? Pra gente, o comprimento da LHC é 27 km, pra gente que mede ele no repouso. Para um próton que está acelerado, que está com esta velocidade andando aqui dentro, isso aqui se resume a 1,7 km, ou seja, 1.700 metros. Então, aproximadamente 1.700 metros. Tá bom para ti? O espaço se contrai para ele. Então, no referencial do próton que está andando a pau, isso aqui só tem 1.700 metros, ok? Cara, isso aqui, ó, é muito cobrado, essa parte de teoria de relatividade é bastante cobrado no vestibular da URGS, tá? Então, para quem está objetivando aí o URGS, tá? Não raramente lá, as 3 últimas questões da URGS, né? São 25 questões de física, as 3 últimas sempre são de física moderna. E não raramente caem questões ali da TRR, tá? E aí a última que eu me lembro estava perguntando a respeito de uma partícula que atravessava a Via Láctea com uma velocidade próxima da luz. Para nós, a Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, mas para uma partícula que anda a pau, esse comprimento é menor que 100 mil anos-luz, porque para ela o comprimento da galáxia diminui no referencial dela, tá? Mas é isso aí, pessoal, tá? Gostou? Ficou curioso? Vai atrás, pesquisa um pouco mais sobre a TRR, tá? Porque é bem bacana, tá? Tem mais coisas, mas eu acho que por hora é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá, pessoal, aí do Campus Rolante, tá? Um abração para vocês. Então, hoje foi a 4ª aula, se preparem que a 5ª vem em seguidinha aí, tá? Produzir um material bem bacana para vocês, tá? Um abração, fiquem na paz. Valeu!